Quem foi Batseba? A história do relacionamento entre Davi e Batseba na Bíblia. Ela era linda, ele era rei. Uma escolha mudou para sempre o destino de um império e custou muito mais do que você imagina. Quem foi Batseba? E o que realmente aconteceu entre ela e o rei Davi? Prepare-se, porque essa história não é o que contaram na escola dominical. Se você ama descobrir as histórias reais por trás das lendas bíblicas, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai fundo, sem enrolação. Hoje nós vamos mergulhar numa das histórias mais polêmicas e humanas da Bíblia. O relacionamento entre Davi e Batseba. Quem era Batseba antes de tudo? Como Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu tão feio? E o que essa história ensina sobre escolhas, consequências e redenção? Fica comigo, porque cada detalhe aqui carrega uma lição de vida. Neste vídeo você vai entender quem era Batseba e sua família. Como aconteceu o primeiro encontro explosivo entre ela e Davi. As consequências devastadoras dessa relação proibida. E como, no final das contas, Deus usou até mesmo essa bagunça para cumprir um propósito maior. Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, um dos conselheiros mais respeitados de Davi. Ou seja, ela não era qualquer uma. Era de uma família influente em Israel, bem próxima do rei. Além disso, ela já era casada com Urias, um dos soldados mais leais de Davi, que arriscava a vida pelo reino. Num dia em que Davi deveria estar no campo de batalha, ele ficou no palácio. E numa tarde quente, ao passear pelo terraço, viu Batseba tomando banho. A Bíblia diz, sem enrolar, ela era muito formosa. Davi desejou, e em vez de virar o rosto, ele mandou chamar. Davi não só caiu em tentação, ele afundou até o pescoço. Eles tiveram relações. E logo depois, Batseba mandou um recado seco: estou grávida. A situação fugiu do controle. Davi tentou encobrir, chamou Urias de volta da guerra, torcendo para ele dormir com a esposa e achar que o filho era dele. Mas Urias era tão leal que não quis dormir em casa enquanto seus companheiros morriam no campo. Diante da integridade de Urias, Davi tomou a decisão mais sombria da sua vida. Ordenou que colocassem Urias na linha de frente da batalha e o deixassem morrer. Foi assassinato, planejado de forma covarde. Para e pensa comigo. Quantas vezes a gente tenta tampar um erro com outro erro ainda maior? Davi, um homem que amava a Deus, perdeu o rumo por causa de um impulso mal administrado. Não é sobre o pecado dos outros, é sobre reconhecer que até os melhores podem tropeçar feio e o preço é alto. Batseba ficou viúva. Davi a tomou como esposa, mas Deus viu tudo. O profeta Natã foi enviado para confrontar o rei e ele não passou pano. Davi finalmente reconheceu o pecado e se arrependeu. Mas mesmo assim, o filho fruto daquela união morreu ainda bebê. Arrependimento não apaga as consequências. Quantas vezes a gente acha que basta pedir desculpas e está tudo certo? O perdão de Deus é real, mas ele não anula o estrago que nossas escolhas causam. E aqui vem a parte menos falada. Batseba não foi descartada da história. Pelo contrário, ela se tornou mãe de Salomão, o rei mais sábio que já existiu. E o nome dela aparece na genealogia de Jesus Cristo. Batseba foi vítima? Foi cúmplice? A Bíblia não entra em detalhes. O que fica claro é que, mesmo nas piores situações, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve histórias de redenção. Às vezes, o que começa em tragédia vira propósito. O palácio estava em silêncio, até que as sandálias de Natã ecoaram nos corredores. Ele não trouxe bajulação, ele trouxe uma sentença. Natã contou uma história simples. Um homem pobre tinha apenas uma ovelha, que cuidava como filha. Mas o rico, em vez de pegar do seu rebanho, roubou a única ovelha do pobre para fazer um banquete. Davi ficou furioso. Disse: esse homem merece a morte. Então Natã apontou o dedo
e disse: esse homem é você. O peso caiu sobre Davi como uma avalanche. Ali, diante de todos os céus e da terra, o rei de Israel caiu de joelhos. Pequei contra o Senhor, ele confessou. Mas o estrago já estava feito. O filho nasceria, mas não viveria. Quantos reinos interiores a gente destrói tentando proteger nossos pecados? Quantas lágrimas são derramadas em segredo por erros que nunca deveriam ter sido cometidos? O preço do pecado é sempre mais alto do que pensamos. Quando a criança adoeceu, Davi jejuou, chorou, implorou. Deitou no chão dia e noite, sem comer, sem se levantar. Mas ao 7º dia, o bebê morreu. E Davi se levantou, se lavou, adorou a Deus e seguiu em frente. Deus não busca perfeição, Ele busca corações quebrantados, dispostos a mudar. E é nesses corações, feridos, arrependidos, mas ainda pulsando, que Ele constrói seus maiores reinos. Se essa história falou com você, já deixa seu like, compartilha e, sério, não sai sem se inscrever. A jornada da Bíblia é a nossa jornada também. Te espero no próximo vídeo. Até lá.